Bom, gente, nós vamos resolver exercícios de análise vetorial visando a nossa avaliação, né, para aí os nossos alunos das faculdades integradas Campo Grandense, aqui no Rio de Janeiro. Então, uma questão: dados os pontos A, -1, 3, B, 2, 5 e C, 3, -1, calcular 3BA, o vetor BA multiplicado por 3 menos 4CB. Então, veja que o vetor BA, né, é um vetor que é dado pela diferença do B menos o A. Então, ou melhor, BA A menos B. Então, é sempre final, extremidade final, A menos B. A menos B, menos 1, menos 2, menos 3. 3 menos 5, menos 2. E o outro é o vetor CB. CB dado por B menos C. B menos C, né? Porque veja, extremidade final, B menos inicial, B menos C. 2 menos 3, menos 1. 5 menos 1, 5 mais 1, 6. O que nós queremos é 3 multiplicado por BA, que é menos 3 menos 2, subtraído de 4 multiplicado por CB, menos 1, 6. O produto de um escalar por um vetor multiplica esse escalar pelos elementos aqui do vetor. Então, 3 vezes menos 3, menos 9. 3 vezes menos 2, menos 6. Subtraído. 4 vezes menos 1, menos 4. 4 vezes 6, 24. Veja que multiplicamos o 4, mas o menos deixamos aqui. Então, o que nós vamos fazer é aqui subtrair menos 4, menos 4. Menos 4, menos com menos mais, menos 4 mais 4, menos 5. Menos 4 somado com 4, menos 5. Menos 6, menos 24. Menos 6, menos 24. Menos 30. Então, esse vetor menos 5, menos 30 é a resposta da nossa questão. Questão 2. Determinar o vetor de módulo 5 ortogonal ao vetor na forma canônica 2i menos j mais k. Então, veja que nós queremos determinar um vetor que tem módulo 5 e que seja ortogonal a esse vetor. Então, vamos entender que esse vetor que nós estamos querendo é um vetor x, y, z. E esse vetor é ortogonal ao vetor que está aqui na forma canônica, que nós podemos escrever na forma analítica como 2, menos 1 e 1. Então, veja, 2 está multiplicando i, menos 1 está multiplicando
o J, e o 1 está multiplicando o K. Bom, para que esse vetor que está aqui seja perpendicular a esse vetor, nós já sabemos que o produto escalar x, y, z, entre eles, tem que ser zero. Então, produto escalar dos vetores que formam 90 graus é igual a zero. E sabemos como já se faz o produto escalar. Então, x, produto escalar, né? A gente multiplica esses números, x vezes 2 dá 2x, mais y vezes menos 1 é menos y, e o z vezes 1 mais z. Isso é igual a zero. Então, para que esse produto escalar seja zero, nós temos aqui infinitos, né? É uma solução onde eu posso ter vários valores para x, y, z, né? De certa forma, posso ter, né, aí infinitos valores, x, y, z. Né? E o que ocorre? Nós aqui, nós vamos encontrar um só vetor. Vamos encontrar um vetor aqui, atribuindo, por exemplo, para y igual 2, o z igual a 1, só, né, para que a gente possa entender. Então, com isso, eu acho o valor de x. Então, veja, 2x, o y é 2, menos 2, o z eu impus 1. Isso aqui são valores que eu atribuo, tá? Posso atribuir qualquer valor, por isso estou dizendo que existem infinitos valores. Isso é zero. Então, veja que o 2x é igual, esse menos 2 mais 1 é menos 1, passando para o outro lado 1, e o meu x é meio. Então, esse vetor, quando x for meio, quando o meu y for 2, atribuído, né, por mim, e esse z aleatoriamente escolhi, o 2 e 1 eu escolho qualquer, podia escolher o 3, o 5, o 4, menos 2, qualquer número, inclusive números reais, tá? Você prefere aqui trabalhar com números inteiros, então o 2 e o z é 1. Então esse vetor é um dos vetores, né, que eu posso ter aqui, que é ortogonal a esse cara. Muito bem. Agora, nós não queremos esse cara, a gente quer um vetor de módulo 5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou achar o que a gente chama versor desse vetor. O versor desse vetor é um vetor unitário que tem o módulo 1, por ser unitário, e tem a mesma direção, o mesmo sentido que esse aqui. Então, como é que eu acho um vetor versor? Primeiro, eu vou calcular esse módulo. Então, o módulo é esse cara ao quadrado, 1/4, mais esse carinha ao quadrado dá 4, mais 1 ao quadrado dá 1. Então, eu posso reduzir aqui ao mesmo denominador, deu 4, que dá 1. Então, vou ter 1 vezes 1, mais 4 vezes 4, 16, mais 4 vezes 1, 4. E embaixo, denominador comum, 4. Então, eu tenho raiz de 16 com 4, 20, 21, né? 21
quarto. Sabe-se que a raiz de uma fração é raiz de 21 sobre raiz de 4. Raiz de 4 é meio, então eu tenho meio raiz de 21. Então o módulo desse vetor, né, que eu encontrei é esse carinha aqui. Ora, esse módulo, tá, ele vai ser usado para calcular esse vetor, chamado vetor unitário. Então, o que nós temos que fazer para achar o versor? Nós vamos pegar meio, 2, 1 e dividir, quer dizer, cada elemento desse aqui, ó, eu vou dividir por raiz de 21, é como se fosse dividir por raiz de 21 sobre 2. Então, esse carinha dividido por esse, né, corto 2, dá 1 sobre raiz de 21. O 2 dividido por raiz de 21 sobre 2, inverto aqui, dá 2 vezes 2, 4 sobre raiz de 21. E aqui 1 sobre raiz de 21, 2, é 2 sobre raiz de 21. Então ele pede o vetor de módulo 5. Na realidade, quer dizer, né, voltando aqui, esse cara aqui, né, que nós estamos encontrando é o vetor unitário, né? O vetor unitário é esse que a gente chama de versor, que a gente pegou esse vetor, dividiu, né, ou multiplicou por raiz de 21 sobre 2, mas então pegar esse cara, dividir por esse cara, dividir por esse, então gera o vetor unitário. Mas nós queremos o vetor de módulo 5. Então, se esse cara aqui, o módulo dele é 1, para que ele tenha o módulo 5, nós vamos precisar multiplicar esse carinha por 5. Então, eu vou ter um vetor que é 5 sobre raiz de 21, 5 vezes 4, 20 sobre raiz de 21, 5 vezes 2, 10 sobre raiz de 21. Agora, nós encontramos um vetor que é ortogonal ao vetor dado e tem exatamente módulo 5. Então, esse vetor aqui é a resposta do nosso problema. Bom, vamos para a questão 3. Certo? A questão 3 diz assim, vamos colocar aqui, sejam os pontos A, 1, 2, menos 1, B, menos 1, 0, menos 1, e C, 2, 1, 2. Mostrar que o triângulo ABC, mostrar que é retângulo em A. Então, ele dá 3 pontos, né? Dá um ponto A, está aqui, ponto A, dá um ponto B e dá um ponto C, sendo A 1, 2, menos 1, 1, 2, menos 1,
sendo B menos 1, 0, menos 1, e C 2, 1, 2. Como ele quer saber se esse triângulo é retângulo em A, o ângulo é esse cara aqui. Vamos pensar que é um ângulo θ, que tem que ser 90 graus, tá? Então esse θ tem que ser 90 graus. Então, eu vou encontrar quem é esse vetor AB, que é exatamente o vetor que sai de A até B. Esse vetor AB é dado pela diferença de B menos A. Então veja, menos 1 com esse menos 1, menos 2. 0, menos 2, menos 2. Menos 1, menos 1, dá menos 1 mais 1, 0. Então o vetor AB. Vamos ver o vetor AC. O vetor AC é C menos A. 2 menos 1, veja, 2 menos 1 dá 1. 1 menos 2 dá menos 1. E o 2 menos 1 dá 3. Se esse ângulo é de 90 graus, o produto escalar de AB com AC é 0. Então, a condição para que o ângulo seja de 90 graus, já que o cosseno de θ é AB escalar AC, que multiplica módulo de AB pelo módulo de AC. Se isso aqui for 90 graus, isso aqui é 0, e a condição para que isso aqui seja 0 é que esse produto escalar seja 0, né? Então, 0 dividido por alguma coisa dá 0. Então, se isso aqui é 0, o cosseno de 90 é 0, vale 0. Então, vamos fazer exatamente esse produto escalar. Menos 2, 0, escalar 1, menos 1, 3. Menos 2 vezes 1, menos 2, somado com menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, e 0 vezes 3 dá 0. Menos 2 com mais 2, 0, mais 0 dá 0, o produto escalar deu 0, logo nós mostramos, provamos que esse triângulo é retângulo em A. Ok? Então, fizemos aí a questão 3. Vamos agora, né, para a nossa questão. Então, fizemos a 1, a 2, a 3. Vamos agora para a nossa questão 4. Vamos fazer a questão 4 aqui nessa folha. Bom, a questão 4 diz assim: determinar o ângulo entre os vetores. Ora, ele dá esse vetor na forma canônica. Então, vamos botar na forma analítica, que é 1. Aqui é 1. O que está multiplicando o J é menos 2. E o K é 1. E vamos ver o V. O V, o vetor V, é o que está multiplicando o I é menos 1, não é isso? O J é 1 e o K não tem, então é 0. Então esses são os dois vetores, né, na forma analítica. Isso aqui está na forma canônica, passamos para a forma analítica. Nós queremos determinar o ângulo entre esses vetores. Então, para determinar o ângulo entre vetores, nós vamos usar o cosseno de θ, o escalar V, módulo de U, módulo de V multiplicado. Então, U, como é que nós vamos fazer o escalar V? Então, vamos pegar 1 menos 2, 1,
e fazer o escalar com menos 1, 1, 0. Então, como é que se faz o produto escalar? 1 vezes menos 1 dá menos 1, somado com menos 2 vezes 1, menos 2, e 1 vezes 0 dá 0. Então, produto escalar, menos 1 com menos 2, menos 3. Depois vamos encontrar o módulo de U e o módulo de V e multiplicar. O módulo de U está aqui. Nós vamos fazer como raiz quadrada desse 1 ao quadrado, que é 1, mais o menos 2 ao quadrado, que é 4, mais o 1 ao quadrado, que é 1. Então, deu 4 e 1, 5, 1, 6, raiz de 6. O módulo de V é a raiz quadrada, menos 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1, mais 0 ao quadrado é 0, que dá raiz de 2. Então, agora vamos para o cosseno de θ, colocando o escalar V, que é menos 3, vezes esse produto, que é raiz de 6 vezes raiz de 2, o produto dos dois módulos, raiz de 6 vezes raiz de 2. Então você tem menos 3, raiz de 6 vezes raiz de 2, raiz de 12, que é menos 3, raiz de 12, eu tenho raiz de 4 vezes 3, tenho menos 3, raiz de 4 é 2, 2, raiz de 3. Acho a raiz quadrada de 4 é 2, raiz de 3 é 3. Então vamos racionalizar, raiz de 3, e eu tenho menos 3, raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 vezes 2, 6, que dá menos raiz de 3, dividindo por 3 sobre 2. Então, vimos que o cosseno de θ é menos raiz de 3 sobre 2. Quando o cosseno de θ ele é negativo, esse arco está no segundo quadrante, certo? Então, sempre assim, se o cara aqui é positivo, está no primeiro, porque isso aqui é o cosseno, eixo do cosseno. Então, no primeiro quadrante, todos os arcos no primeiro quadrante vão dar cosseno positivo, e no segundo, cosseno negativo. No terceiro, não nos interessa, porque os ângulos eles variam, né? Pode ser 0 até 180 graus, também sendo 180, não ultrapassa. Bom, e aí eu sei, né, da trigonometria, que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, no primeiro quadrante, então se fosse 30. Só que ele é menos raiz de 3. Então isso aqui, ó, vou botar aqui, isso aqui é o raiz de 3 sobre 2. Do lado de cá é o menos raiz de 3 sobre 2. A projeção aqui, ó, do zero até a projeção, do zero até a projeção. Então esse é raiz de 3 sobre 2, negativo menos raiz de 3 sobre 2. Então, veja, tirando uma paralela aqui ao eixo dos cossenos, isso aqui é 30, isso aqui é 60, né? Então isso aqui é 60. Isso aqui é 90, 90 com 60 dá 150. Né? Então, em 150 graus, cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Logo, o nosso teto é 150 graus. Então, o ângulo entre esses dois vetores é 150 graus. Então, fizemos aí questão número 4. Vamos para a questão 5. Questão 5 diz assim: determinar o valor de n para que o vetor V seja unitário. Veja, determinar o valor de n para que esse vetor seja unitário. Vetor unitário é um vetor que tem a módulo 1. Então, vou botar aqui n, tá, n 2/5
e 4/5 o módulo 1. Módulo 1. Então, nós vamos impor a condição que esse módulo seja 1. N ao quadrado mais 2/5 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, sobre 25, 4/5, 4 vezes 4, 16, sobre 25. Isso tem que ser 1. Então, nessa equação, a gente vai achar N. Então, nós vamos elevar ao quadrado esse membro. Então, vai ficar N ao quadrado. Veja que aqui é o mesmo denominador. Então, 25, 16 com 4, 20. Se eu elevar ao quadrado, levo ao quadrado do outro lado. Então, tiramos aqui a raiz. Daí eu tiro, né, que o nosso N ao quadrado é 1 menos 20 sobre 25. Podia até simplificar aqui, né? Bota aqui por 5 dá 4, por 5 dá 5. Então eu tenho 1 menos 4/5. 5 vezes 1, 5, menos 4. 5 menos 4 dá 1/5. Essa diferença. 5 vezes 1, 5. 5 tirar 4 dá 1/5. E o nosso N pode ser mais ou menos, são duas raízes, raiz de 1/5, que é mais ou menos 1 sobre raiz de 5, que racionalizando, mais ou menos, multiplico por raiz de 5 o numerador, multiplico por raiz de 5 o denominador, 5. Então, quando o meu N for mais ou menos raiz de 5, pode ser mais raiz de 5 sobre 5 ou menos raiz de 5 sobre 5, o módulo desse vetor, quando o N ocupa, né, um desses valores aqui, o módulo é 1. Então, fizemos a questão 5. Vamos para a questão 6. Calcular N para que seja 30 graus o ângulo entre os vetores. Então, ele dá dois vetores, veja, o 1N2, N2, e o vetor V, ele dá na forma canônica, só que ele só coloca o J. Então, nós sabemos, é I, J, K. Como não tem o I, é 0. Aparece o J, 1. Também não tem K, é 0. Então, ele quer calcular N para que seja de 30 graus o ângulo entre esses vetores. Para que, então, nós sabemos que o cosseno de 30 graus, que é o ângulo entre eles, é o escalar V, certo? Módulo de U, que multiplica módulo de V. Então, nós temos que calcular U escalar V, módulo de U, módulo de V, deve aparecer o N aqui, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, e aí nós vamos achar o N. Vamos primeiro fazer o escalar V. Então, o escalar V, 1 vezes 0 dá 0, mais N vezes 1 dá N, mais 2 vezes 0 dá 0. Então, deu N. Vamos ver quem é o módulo de U. O módulo de U é raiz quadrada de quem? 1 mais N ao quadrado mais 4. Ele veio ao quadrado aqui somando. E o módulo de V é igual a 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 1 mais 0 ao quadrado. Então, aqui o módulo de V é raiz de 1, que é 1. Então, como é que a gente pode estar resolvendo isso? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O escalar V é N. Módulo de 1, módulo de U, é raiz quadrada de
n ao quadrado, 4 com 1 mais 1, mais 5. Tá? Pelo módulo de V, que é 1, não preciso multiplicar aqui. O módulo de V é 1. Então, vai dar só esse raiz quadrada de n ao quadrado mais 5. Então, vou multiplicar isso aqui, né? Raiz de 3 com esse carinha aqui, dá raiz do produto dos radicandos. 3n ao quadrado mais 15. 3n ao quadrado mais 15 raiz. E aqui 2n. Vamos elevar os dois ao quadrado para tirar o radical. Elevando ao quadrado eu tenho 3n ao quadrado mais 15. Elevando ao quadrado 2n, 4n2. Então, passo para cá, 3n2 menos 4n2 igual a, passo para lá, menos 15. 3 menos 4 dá menos n ao quadrado igual a menos 15. Multiplicando por menos 1, eu vou ficar com n ao quadrado igual a 15, onde o meu n é mais ou menos raiz de 15. Então, raiz de 15, não tem como aqui eu fazer nenhuma simplificação, né? Passar por um fator fora do radical. Então, a nossa resposta é, quando n for mais ou menos raiz de 15, colocarmos aqui, né? Pode ser mais raiz de 15 ou menos raiz de 15, nós teremos o valor de cosseno de 30, raiz, ou melhor, o ângulo entre eles, 30 graus. Então a resposta é N, mais ou menos raiz de 15. Ok? Então, nós fizemos aqui a questão 6. Agora, a questão 7 diz assim, seja o triângulo de vértices, determinar o ângulo interno ao vértice B. Eu vou passar para outra folha. Então vamos ver o A, menos 1, menos 2, 4. Vou botar aqui, o A é menos 1, menos 2, 4. Vamos ver o B, olhando aqui. O B, menos 4, menos 2, 0. Menos 4, menos 2, 0. E o nosso C? O nosso C, 3 menos 2, 1. 3 menos 2, 1. Ok? Determinar o ângulo interno ao vértice B. Então, existe um triângulo. Então, vamos botar aqui o A, o B e o C. Então, se ele quer esse ângulo aqui, do vértice B, nós temos que encontrar o BA e o BC. BA, vetor BA, B para A, é o A menos o B. Então, vamos botar menos 1, menos 4, menos 1 mais 4 dá 3, menos 2 com mais 2 dá 0, 4 menos 0 dá 4. Eu quero BA, é A menos B. Agora, eu quero o BC. Então, é o C menos B. 3 menos 4 dá 7. Menos 2 mais 2 dá 0. E aqui é 1, né? 1 menos 0 dá 1. Então, o C menos 3 menos 2, 1. Então, 1 menos 0 dá 1. Então, ele quer esse ângulo, o cosseno de θ é BA escalar BC, módulo de BA, módulo de BC. Vamos fazer BA escalar BC, 3 vezes 7, 21, mais 0 vezes 0, 0, mais 4 vezes 1, 4. Então, isso aqui dá 25.
21 mais 4 dá 25. Vamos achar o módulo de BA. Sabemos que BA é isso aqui. O módulo é 3 vezes 3, 9, mais 0 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, 9 mais 16, 25, raiz de 25, 5. E vamos achar o módulo de BC. O módulo de BC, 7 vezes 7, 49, mais 0 ao quadrado é 0, mais 1 ao quadrado é 1, raiz de 50. Então, o cosseno de θ é esse produto escalar, que deu 25, pelo 5, raiz de 50. Dividindo por 5 dá 5, dividindo por 5 dá 1, raiz de 50. Veja, raiz de 50 é 25 vezes 2, que dá 50. Raiz de 25 é 5 vezes raiz de 2, corta 1 sobre raiz de 2, que racionalizando, nós vamos ter raiz de 2 sobre 2. Veja que esse cara é positivo, então está no primeiro quadrante, e nós sabemos cosseno de θ raiz de 2 sobre 2, e o θ é de 45 graus, já que o cosseno é de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então, quando o meu θ for 45 graus, o meu cosseno vale raiz de 2 sobre 2. Então, a nossa resposta aqui, esse ângulo que ele está querendo, o ângulo B, vale 45 graus. É isso, gente. Nós resolvemos aí, para vocês, essa lista de exercícios que estaremos desenvolvendo em sala aí, visando a nossa primeira avaliação. Um grande abraço a todos meus alunos de análise vetorial.